Ismar Becker, nosso querido amigo Ismar aqui na nossa cidade, a gente tem uma parceria gigantesca de anos. O Ismar, ele é conselheiro, ele conheceu o mundo e palestrante, escritor, escreve todo dia, né, colunista e tal, CEO, founder da Becker Transfer, ele é founder da Shiva e estudou em Harvard, enfim, os conhecimentos do Ismar são impactantes para o mundo. E hoje a gente falando de recursos humanos, né, provavelmente recursos humanos, as pessoas, né, influenciaram muito a trajetória dele. Ele teve aí uma influência do pai dele, provavelmente muito grande, né, já é uma pessoa que influenciou a vida dele, chegou a ser senador da República, o seu Otair. E me chamou muita atenção uma frase, né, que maior risco não é correr riscos, é isso, Ismar? Vamos começar falando sobre isso e a gente já fala sobre a nossa sequência lógica aí da nossa entrevista. Obrigado pelo convite e prazer estar aqui eu me formei aqui na Univille, na época chamava FURJ ainda, depois dei aula aqui, depois vim fazer palestras quase todos os anos, agora faz um tempo que eu não vejo, porque não me convidaram mais, acho que eu devo ter falado mais. essa frase, o maior risco é não correr risco, está no meu link, no LinkedIn, no meu perfil, porque meu pai era empreendedor, meu avô era empreendedor, eu nasci no meio de empreendedores. E o empreendedor é um animal muito diferente. Minha esposa que eu digo, ela tem dificuldade com viver comigo em algumas coisas. E a característica do empreendedor é quebrar regras, a intuição de Harvard, tomar decisões mais rapidamente, com menos informações do que os outros estão acostumados a fazer, que se corre mais risco. E isso muda o mindset da gente. A gente pensa de uma forma diferente. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. Tá? E prazer estar aqui, vamos ver o que a gente pode trocar de figurinha. Bom, nosso congresso Talent Intelligence Brasil, ele está transformando disruptivamente a realidade dos recursos humanos, dos RHs, das empresas, e nada melhor do que a pessoa das mais inteligentes possíveis, imagináveis, estar aqui trazendo informações para os recursos humanos, né? Então, como o Ismar é um conselheiro consultivo, diversas empresas, né, dos mais impactantes, eu gostaria de propor uma inovação nas nossas entrevistas, que é falar como se fosse uma governança estratégica, dando orientações para o RH, que são pessoas que estão aí nos assistindo, um RH super preparado para receber essas melhores orientações. Pode ser dessa forma, Ismar? Poxa, isso seria... A gente vai dividir aí em 3 grandes blocos. Vamos falar primeiro sobre inteligência, né? Estamos falando de inteligência estratégica de RHs, pensando para fora da empresa, depois pensando dentro da empresa e depois o terceiro bloco falando de forma geral. Então vamos começar, não vou facilitar para vocês, mas... Então vamos lá. A inteligência salarial, talvez seja um dos primeiros momentos aí que os RHs estão quebrando a cabeça, lidando com essas dificuldades de querer os melhores, mas às vezes não ter orçamento para isso, o orçamento barra muitos desafios. Da mesma forma a gente fala assim, um recrutamento preditivo, employer branding, como chegar nesse meio de campo com benefícios flexíveis, enfim, uma infinidade de coisas que o RH hoje está tendo que pensar. E como um conselheiro consultivo, o que você orienta? Não tem prioridade, tem formas de encantar melhor as pessoas? Então vamos falar sobre isso. Primeiro, deixa eu fazer um comentário que é uma das grandes frases, lições que eu aprendi. Eu tive a sorte, pelo network do meu pai, de conviver desde muito jovem com grandes empresários. Um dos maiores, o Ego João da Silva, o E da VEC. O pai era muito amigo dele. Ele tem uma frase que está em todos os livros que falam sobre a VEC: dinheiro se empresta, máquina não se compra, gente você cria, educa, você treina. E a VEG é o que é por causa disso. Todo o resto é conversa fiada. Bom, esse princípio vale para qualquer negócio. O que eu vejo hoje, com já quase 7 décadas de viagem, em 68, no começo do ano, é que nós temos hoje uma situação única no mundo, na história do mundo, que nós temos até 3 gerações, até 4 gerações convivendo na mesma empresa. Eu estou falando de empresa familiar também, tá? Isso não aconteceu na história da humanidade, porque as pessoas morriam muito cedo. Meu avô materno faleceu com 63 e eu achava ele velho. Eu fiz 68, eu vou para a academia todo dia, 5 horas da manhã. Então, houve uma mudança e, além disso, a diferença entre as gerações, diferença de mindset, é muito maior. A minha geração com a geração do meu pai já tinha uma diferença. A minha geração com a dos meus filhos é impressionante. E eu imagino quando a minha neta vai fazer 4 anos, quando tiver com uns 15, como é que eu vou fazer se eu tiver vivo, hein? Como é que eu vou fazer para... Então, o papel do RH hoje tem muito pouco a ver com o papel do RH 10 anos atrás. E não tem nada a ver com o RH daqui a 10 anos. A velocidade das mudanças geracionais são outras. Eu vejo meus 2 filhos, um diretor de portuário, outro trabalha numa empresa austríaca de intra-marketing, intra-logística. A forma como eles encaram a relação com a empresa, com os colegas, com o chefe, é totalmente diferente da que eu tinha. Eu tive que me adaptar, evidentemente, gosto desse modelo. Hoje,
O salário sempre foi, digamos assim, o critério número 1, hoje não é mais. Claro, disposto até a trabalhar por menos, desde que a qualidade do ambiente de trabalho seja diferente, seja melhor. Nas empresas, vamos dizer assim, da economia real, que é com que eu trato mais, fornecedores, clientes, a Becker é uma B2B do setor de cerâmica e vidro, estudando de calcomania para decorar cerâmica e vidro, então a gente tem uma relação muito grande dentro dos nossos clientes. Não é só o cara de compra, nós falamos do cara de produção, na área técnica, financeira, enfim. E nessas empresas mais tradicionais, da economia real, o RH ainda é uma coisa muito burocrática. Me preocupa muito. E pior do que isso, atrapalha. O grande problema de todas as empresas é a visão cívica, que eles chamam. Aí eu sou da área comercial, outra da área industrial. Ok, claro que tem conceitos diferentes, mas nós estamos todos no mesmo barco. Aí quando o cara fala isso, eu fico uma área aqui, cara. O que você vai fazer reflete com outros. Claro que isso é diferente de uma startup, isso é diferente de uma empresa de tecnologia, mas mesmo nas empresas da economia real, como a gente chama, eu acho que o papel do RH está meio que fora da conexão com a realidade. Não estou dizendo que é todo mundo, mas dos nossos clientes, cara. Eu percebo que, às vezes, nessas entrevistas ou nos projetos de consultoria, a gente percebeu os RHs, poxa, questionando, o financeiro tem que entender de pessoas, né? O vendas tem que entender de pessoas, o operacional, seja a produção, tem que entender de pessoas. E agora, o RH também tem que entender um pouquinho do financeiro, um pouquinho do vendas, entender um pouquinho do operacional, entender de pessoas como um todo. Então, fazer o meio de campo dele ali também, para conectar todo esse ecossistema interno da empresa. Né? E a gente vai começando a entrar até já um pouquinho na segunda fase, né? Claro, as coisas se misturam, estão conectadas, né? Clima organizacional, como fazer uma inteligência de sentimentos dentro da empresa, né? O clima organizacional, às vezes, expulsa muitas pessoas. Eu posso escrever todo dia, e cada dia da semana tem um tema. Na terça-feira é a gestão, autogestão. Quarta-feira é a empresa familiar. Muitas vezes as coisas estão relacionadas. E não sei se foi semana passada, semana retrasada, eu escrevi um post sobre a liderança transformacional. A velocidade das mudanças tecnológicas, culturais. Vamos pegar um exemplo clássico. No setor de cerâmica de mesa que eu conheço, onde trabalhei desde criança. A forma como se encarava uma empresa era bastante burocrática. Lá para trás, para faiol, tinha que ir tal, uma falava para outra. Bom, isso foi evoluindo, foi mudando. Mas é impressionante, quando eu falei impressionante, como tem empresas que ainda tem isso. A liderança, acho que vamos separar entre chefia e liderança, se bem que é a mesma coisa, mas tem gente que ainda acha que porque tem um cargo pode mandar nos outros. Bom, mais notícia, não pode. Tá bom? Você entende isso? Eu vou dar um exemplo radical. A família da minha esposa tem uma fazenda no Mato Grosso, criação de gado. A forma como os peões que cuidam do gado hoje não é como era 10 anos atrás, cara. E o cara levanta e vai embora. Isso estou falando uma coisa de low, no tech, não é nem low tech, no tech. Agora imagina isso numa empresa da economia tradicional, sei lá, aqui de São Bento, móveis, teste, plástico, cerâmica. E mais ainda para uma empresa de tecnologia. As pessoas hoje querem ser tratadas como pessoas. Antes não era. Você sabe disso, eu sei mais. Tá? Quando o chefe falava, você fazia. E acabou. Eu saí da empresa. Meu pai era o presidente, eu era o príncipe herdeiro, até não por capacidade minha, por falta de capacidade dos outros, né, por exclusão, não ia chegar lá. Só que chegou um momento que eu vi que a estratégia que deu certo por muito tempo, levou a empresa ao Oxford Profissionalização, que ela teria que ser adequada, e meu pai era uma pessoa que quebrava todos os paradigmas, mas ele não entendeu isso e chegou um momento que eu pedia conta. Queriam meus amigos, minha esposa. Você está louco? Como é que eu não quero mais? E hoje as pessoas fazem isso com a universidade. Eu ainda tenho tempo para fazer. Hoje as fazem. Essa liderança transformacional, talvez você já estava adiantando algo que está muito mais visível hoje. Eu já vi estagiário ser líder de CEO de empresa, mas aquele CEO não conseguir com o poder tem alguns princípios da liderança transformacional. O primeiro é que, claro, existe uma hierarquia na empresa, tem que existir, isso é óbvio. Mas, dependendo do assunto, nós estamos com um problema X lá. Se tem alguém que entende mais daquele problema, deixa o cara. Tem um exemplo radical, que é na Força Aérea de Israel. Se tiver uma missão que um subordinado, um tenente, um capitão, um equivalente lá na Força Aérea, souber mais do que o comandante, ele que vai comandar. Quando voltarem, volta tudo como é que foi. Estou falando de uma organização extremamente hierarquizada, que são as Forças Armadas. Isso é uma outra coisa. As pessoas não aceitam mais. Você tem que dar uma justificação, você tem que convencer ela do que ela quer fazer. Isso o cara dizia, faz, tchau. Reconhecer erro, fundamental. Aceitar erro, mais fundamental ainda.
Aquela frase que você falou no começo, o maior risco é não correr risco. Você não quer correr risco, ficar na cama. E cuidado que pode ficar um avião cair na sua casa. também. Os paradigmas que se tinha quando eu comecei a trabalhar, e quem tem ainda em muitas empresas, eles foram todos quebrados. E isso tem a ver com a primeira pergunta. Às vezes o cara aceita até trabalhar por um salário menor num ambiente onde ele possa efetivamente contribuir. As pessoas querem ter um propósito, tem que ter uma razão para sair da cama de manhã. Se for para ir só por causa do salário, o cara não vai. Então a gente vai entrando nesse segundo fator, que é a retenção, né? Como manter as pessoas, tem técnicas, né? Stay interview para ver por que elas ficam, mas também o Flight Risk Model, que é a probabilidade, identificar a probabilidade de demissão a curto prazo. Essas questões hoje estão muito em alta nos RHs, e RHs que estão se especializando, estão identificando esses fatores de competitividade da empresa. Quer dizer, uma empresa que tem uma estrutura de recursos humanos, que consegue manter os talentos por mais tempo, que é um desafio hoje, elas são mais competitivas. Óbvio. E, de novo, com as transformações que a gente vê no cenário político. A política, se alguém não gostar de política, sim, muito vai fazer outra coisa. Porque a política, sim, interfere em qualquer negócio, para o bem e para o mal. O cenário econômico, a geopolítica hoje, vamos pegar aqui em São Bento. Quando o Trump resolveu aplicar as tarifas, uma empresa praticamente fechou, as outras emitiram gente. Podia mudar? Não, mas podia estar acompanhando que tinha algum risco disso acontecer. Tá? Então, essa visão mais holística, não só dentro da empresa, mas fora da empresa, é fundamental. E as pessoas querem participar disso. Então, primeiro que a mobilidade. Quando eu comecei a trabalhar, na geração anterior, era comum o cara entrar numa empresa e sair só quando se aposentasse, quando morresse. Eu tenho um exemplo, você conheceu ele, o meu padrinho, Orson Mal, faleceu no ano passado. Ele ficou 7 anos na mesma empresa. E das quais, uns 30 ou 40, era o CEO da empresa. Eu não estou falando, e não era sócio. E uma empresa que fatura 300 milhões por ano. Tá? Bom, hoje tem cara com 30 anos que já passou por 5, 6, 7. Então, tá. O que era o RH até 10 anos atrás, cara, tirando a parte burocrática, que mais a inteligência artificial vai fazer, o ser humano não precisa fazer coisa repetitiva. Deixa a máquina fazer, ela faz muito melhor. Tá? E a inteligência artificial, inteligente, não tem nada. Ela é extremamente burra. Ela só processa mais rapidamente. Tá? Anteontem eu estava brigando com o meu ChatGPT, porque eu pedi a avaliação de um livro, de um chileno, que saiu agora, já comprei, mas não foi muito, eu sou da época de ler livro físico. Leio até no Kindle, mas não gosto. Eu fiz uma pergunta, o cara listou 10 itens sobre... desculpa, foi um outro livro, que saiu no Brasil, por sinal, recomendo, do Maílson da Nóbrega, O Brasil Poderá Ser um País Rico, outra versão atrás. E ele colocou 10 itens, 10 razões pelas quais o Brasil, de 2020, mais ou menos, de 2000, até agora cresceu a metade do que o mundo cresceu e a produtividade não cresceu nada. O mundo cresceu 45%. E ele listou 10. Eu pedi para ele, eu tinha lido o livro, o livro na mão dele, faz um resumo rápido desses 10. Ele fez só 9. Ele disse, eu pedi 10, cadê o 10? Não, aqui o 10 fala do PT, desculpa o palavrão que eu falei. Eu não vai ser discurso de ódio. Eu digo, eu não fiz discurso nenhum, cara. Eu pedi para você relacionar os 10. Depois eu vou decidir o que eu vou escrever. Então, dá para ver claramente que eu ficou bravo, o cara está sendo censurado. E no DeepSeek, lá da China, eu sei. Pesquisei lá, tentei procurar sobre a pasta inicial, que não me respondeu, tem mais será que daqui também. Então, a parte burocrática, que é necessária, principalmente no Brasil, tem que ser feita totalmente delegada, e as pessoas do RH têm que estar focadas em ver como é que está o clima organizacional, ver problemas, às vezes, pessoais que uma pessoa tem, familiar, de saúde, sei lá o quê. Isso é assistencialismo. Não, isso hoje é parte do pacote. E se você não entender, meu amigo, tchau. Mas olha, eu quero fazer um parênteses aqui, e já puxando quase que a terceira fase, mas porque as coisas estão misturadas, mas você falou de produtividade. Quer dizer, o Brasil não cresceu em produtividade nesses últimos 20 anos. Zero. E a gente ia falar que a produtividade maior normalmente diminui o bem-estar das pessoas. Mas será que o bem-estar, então, aumentou muito dentro das empresas? A produtividade ter ficado a mesma? Ou está caindo o bem-estar e a gente está se lambuzando aí? A produtividade é medir a geração de PIB dividido pelo número de pessoas que estão trabalhando. Bom, nós temos no Brasil uma quantidade enorme de pessoas que não trabalham, porque o que ganha Bolsa Família, eu não sou contra o Bolsa Família. Tá? Mas o que aconteceu, principalmente no final do governo anterior e no começo desse, na hora que você levou o Bolsa Família para R$600, você desestimula o cara a ter um emprego formal. Ele ganha aqueles 600, ele faz um bico lá, ganha mais de 1.200, ele ganha mais do que o cara que está registrado em carteira e carta de supermercado. Bom, isso é um fator enorme. E o pior é que está piorando cada vez mais. Agora tem vale gás, vale eletricidade, vale isso, vale daquilo, vale... De novo, eu não sou contra. Passei no final de ano na praia, trabalhando o tempo todo no outro projeto, escrevendo um livro.
E estava organizando isso tudo, não pode estar trabalhando, não, vamos divertindo aqui, pô. Tem mais pessoas, tá? Mas o cara que está trabalhando numa máquina pode se divertir um pouco mais difícil, mas o cara que faz aquilo com um ambiente legal, sendo tratado como deve ser tratado, a tendência é ficar mais. A gente tem percebido, não sei, talvez seja uma impressão minha pessoal, mas que trabalhos repetitivos eles não sejam tão atrativos quanto movimentação. A gente percebeu a Condor criando estratégias há 30 anos atrás de mobilidade interna na empresa e principalmente para áreas de gestão foi iniciado isso. Será que isso funciona em chão de fábrica também? Ter outros mecanismos? Cara, tem que funcionar, senão daqui a 10 anos não tem ninguém para trabalhar. Se você não criar um ambiente, claro, tem atividades que são mais, mas tem que torná-las mais humanizadas, porque senão não vai ter gente. A indústria, de modo geral, aqui no Brasil, nos países é um pouco diferente, está tendo problema para pessoas. Então, a gente está falando muito de inteligência, né? Então, essa inteligência de mobilidade interna, multiplicar os conhecimentos, ter uma diminuição dos skill gaps, são estratégias que podem ser e vão agregar não só para a produtividade, mas também para o bem-estar das pessoas. Se você pegar o ponto de produtividade, o que mudou no Brasil comparado com uma série de países? Eu passei mais da metade da minha vida fora do Brasil, viajando. Brinco com isso que estou casado ainda, porque metade do tempo está fora. Tem muito conflito de interesse, tópico aqui, né? É diferente de país para país. Mas num país, não esquece Japão, Alemanha, Estados Unidos, a tendência de mecanização, de automatização é cada vez maior. Porque tem uma pressão de custo, etc. Isso vai diminuir, digamos assim, as atividades mais repetitivas. Mas ainda existe, mesmo vou pegar um caso aqui que é bem sofisticado na indústria automobilística, uma grande parte é feita por robô, mas tem atividades que são feitas. E o investimento, chama de CAPEX, investimento em equipamento, etc., no Brasil é baixíssimo. Está no livro do Monte da Nota. Nós temos uma poupança de 17% e um investimento de 16%. Qualquer país que queira crescer alguma coisa teria que investir 25% ou alguma coisa assim. Por que não acontece no Brasil? Primeiro, o Brasil é um país fechado, isso é ruim, agora o juro está muito alto, a legislação trabalhista é arcaica, deve só metade dos funcionários, porque a outra metade trabalha meio, ou trabalha entregador de pizza, não quer ser mais. Ele ganha mais, trabalha mais, mas ele ganha mais. E agora estão discutindo essa, desculpa a expressão, idiotice aí da redução da carga horária, isso vai inviabilizar uma série de setores. Sabe que eu sempre pensei, salário mínimo, né? Esse negócio funciona, não funciona? Eu percebo que, talvez eu vou falar uma coisa polêmica aqui, algo que eu escutei e que talvez não seja uma verdade absoluta, mas que acaba afetando, né, as pessoas como um todo. O salário mínimo, ele tem sua importância, mas eu percebo que o salário mínimo do brasileiro, ele acaba sendo zero, porque a pessoa que não tem capacidade, condições de agregar o mínimo, ele fica desempregado. Nós temos hoje mais pessoas que trabalham sem carteira, por opção, tá? Opção delas do que com carteira. Tá? Porque elas ganham mais, o governo não leva a parte dele. Isso que não entende. Lembra, acho que faz uns 2 anos, não, por isso que o governo pode ser 2 anos, tentaram o setor de entregas. Cara, não demorou uma semana. Entre outras coisas, era para criar um sindicato e pagar um dinheiro para quê? Sindicato, 99% dos sindicalistas do mundo são corruptos. No Brasil, um pouquinho mais, 99,9%. O cara não quer saber disso. Então, e esse é um desafio, inclusive, Ernesto, que nós como país, e não só nós aqui temos que levar muito a sério, porque o sistema de previdência, que já é subfinanciado, você tem menos gente trabalhando para mais gente aposentada. Se você tirar os caras aqui, são meio, se você tirar os caras que trabalham por conta própria, quem vai pagar? Então, isso que é a aposentadoria é uma miséria. A impressão que eu tenho é que existem pressões externas à empresa que complicam a vida do camarada. Quer dizer, contratar alguém com as normas que existem, ele é tão mais pesado que o Brasil perde competitividade para países que são mais a menos nessa... Na empresa, pelo número de pessoas que temos, nós sempre temos um menor aprendiz. Não se acha. Não se encontra. Agora, se vier uma fiscalização lá, na Delegacia do Trabalho, nós somos dados. O que a gente está fazendo agora é registrar as solicitações que a gente faz, os sites que tem, tá? E, às vezes, tem pessoas que, cara, olha no computador, o que é isso? Daqui, o que você vai fazer? A maior negligência que esse país, por consciência, faz e fez é negligenciar a educação. Não interessa para os políticos, a grande parte deles, eu não falo do atual, todos, não interessa ter um povo inteligente. Ele não vota nele. Eu me lembro quando a gente morava em Brasília, quando eu era senador, estávamos no grupo do Congresso, estava só escutando, aqui lá, o pessoal da secretaria, um deputado, senador, nenhum deputado, não vou dizer o nome, é claro, até podia estar falecido, mas feito as filhas dele não vou dizer. E saiu com a seguinte imagem: olha, eu fui contra o projeto para a unificação rural. Sei lá, dessa época, eu sou mesmo, quando meu pai foi prefeito,
toda a zona rural não tinha. A região não está preparada para ter energia. Ah, não aguentei, não, o senhor foi contra, porque se ele tivesse inteligente, eu voltava um animal como o senhor. Olha para ele, meu pai. Depois o pai falou, você está certo, mas não podia falar desse jeito. Tem que ter calma. É um exercício do RH também, né? Conseguir dosar um pouco, mediar isso. Mas uma coisa que você falou bem importante, que é criar essa diversidade, menor aprendiz, inclusão, generations, né? Gerações diferentes. E a gente tem percebido uma pressão forte dos 40 a mais, 50 a mais, que já não estão mais conseguindo se encaixar no mercado de trabalho. Será que o RH vai ter que repensar esses mecanismos? Grandes discussões, no LinkedIn, o pessoal da minha idade, um pouco menos, um pouco mais, é o chamado etarismo. O velho tem que estar em casa. Hoje, lembra, meu avô se aposentou com 55, uma coisa assim. Hoje o cara vai ficar fazendo? Eu tinha uma empresa na Alemanha e eu tinha um funcionário muito bom lá, que tinha do lado da máquina dele uma qualidade enorme, sem dinheiro, riscando os dias que faltavam para ele se aposentar. E era um cara muito bom. Aí eu chamei ele, cara, não, no último dia eu vou embora. Tchau, foi. Nem se despediu, foi embora. O cara trabalhava lá, acho que 30 anos. Passou uns 3 meses, ele veio, mas podemos falar. Posso te ajudar? Eu não aguento mais minha mulher. Miguel também não deve aguentar também, cara. Você em casa o tempo todo, cara. Não, mas então eu não quero trabalhar na sexta-feira. Tem problema. Então sempre por 5 dias, só 4 dias. Moral da história, nos 4 dias ele fazia mais do que fazia nos 5 anos. Tive uma oportunidade na Colômbia recentemente, dei uma palestra sobre inovação lá, e eu à noite fui convidado para visitar um restaurante. Nesse restaurante, a estratégia de RH deles, eu curiosamente percebi uma diferença, e todas as pessoas que trabalhavam no restaurante eram mulheres, as garçonetes, as que faziam a comida. E aí eu perguntei, sim, são todas mulheres? Sim, e não são só mulheres, são mulheres que tiveram filhos e cuidam dos filhos sozinhas. Eu percebi que era uma estratégia de atração, de retenção de pessoas sensacional. Talvez pensar em outros mecanismos de estratégia de RH, não contratar só 40 a mais, ou só alguma forma de fazer com que as pessoas se aproximem. Isso será que funciona? Você já viu outros exemplos similares? Muitos. Então, você tem que dar uma razão, isso é a coisa mais importante do mundo. Você tem que ter uma razão para sair da cama de manhã, tá? O financeiro pesa, sim, mas não é o único. Tem uma série de outros. E eu já vi coisas, deixa eu lembrar uma assim, marcante. Eu não lembro onde é que foi, tinha uma empresa que ela privilegiava, dentro de limites, é claro, pessoas com algum tipo de deficiência. Os caras trabalham muito melhor que qualquer outro, cara. Que alguém valorizou, apesar da deficiência dela, o pessoal valoriza isso muito mais. Mas, em resumo, nós estamos realmente, começou dessa forma, nós estamos num momento disruptivo total. Hoje não precisa de resiliência, não é mais suficiente. E quem não entender isso no livro vai ficar para trás. E talvez a gente está indo para a reta final aqui do nosso bate-papo, do formato de finalização lá. Já veio ali o aviso, né? Mas vamos para o alvo principal, que eu percebo os conselheiros consultivos tendo essa necessidade, né, pelas empresas. Falar de sucessão, inteligência de sucessão, não só em termos de empresa familiar, que é o que mais a gente está acostumado, mas também em sucessão de cargos-chave dentro das empresas, que hoje acho que quase todos são cargos-chave. Esse é o principal problema, porque as pessoas têm dificuldade em aceitar a finitude. O Eduardo Gianetti tem um livro que é sensacional, chama O Valor da Manhã, diz que a vida é um período finito com data infinita para terminar. Todos nós sabemos disso, mas nós não queremos estar lá. Tá? E aí tem um outro problema, que isso na semana passada, numa empresa do seu conselheiro, que principalmente o pessoal mais na faixa de uns 50 mais ou menos, que tinha 3 pessoas na área que fechavam porque para proteger território. Aí deram uma trucada para o gerente, ou assim nós vamos embora. Sim, cara, o clima na empresa no dia seguinte era totalmente diferente. Tem maçã podre, tira. E aí vou pegar carona numa expressão que o Peter Drucker, a melhor frase do Peter Drucker, é a estratégia, a cultura como estratégia no café da manhã. Se você identificar na empresa, sempre tem. Geralmente as pessoas são pessoas de mais idade, as pessoas estão lá mais tempo. Agora é de empresa familiar, que era amigo do fundador, que já morreu, tá lá. Isso acaba com a empresa. Lá na Alemanha, nós compramos uma empresa, compramos ela há 5 anos, dava dinheiro. Eu percebi que tinha que fazer uma mudança e o pessoal, tinha gente lá com 30 e poucos anos de casa. Aí um dia eu não aceitava. Um dia eu convidei um bom funcionário, um polonês, mas morava na Alemanha já há 20 anos. O nome dele era Arcádio, mas ele chamava Dário. O que eu tenho que fazer para o pessoal entender que nós temos que mudar algumas coisas aqui? Essa empresa fez 100 anos em 2024. Teve 2 falências, eu comprei a segunda. Está dando dinheiro, mas se nós fizermos, pode ter uma mudança esse nosso. Mas eu vou ser bem franco contigo. Primeiro, você é o primeiro cara que veio aqui depois que a família saiu, que conhece o setor, que conhece o mundo inteiro, sabe que são nossos clientes, entende do produto. E é o cara que não sabe nem que lado você imprimia, né? Então, isso é um ponto positivo. E apesar de ser brasileiro, claro que não tem cara brasileiro.
Apesar de você falar alemão, tá um pouco sensacional. Só que tem um detalhe. Tem uma história aqui, decadência da empresa, a empresa chegou a ter só lá de 300 e poucos funcionários, sabe, 34. Se nós não entendermos ou não concordarmos com uma mudança que você quer fazer, nós vamos boicotar. Mas me disse assim, na lata, eu quase me enfiei a mão na cara do sujeito. Claro que a empresa fizesse assim. Mas depois de vários, muito obrigado. Pelo menos eu sei onde é que eu estou jogando. O que eu fiz 6 meses depois, terceirizei, a função da empresa, fechei a empresa. Porque eu vi que não adiantava. E em empresa familiar, isso é muito comum. Eu não estou dizendo, falando de interesse, tirar a pessoa mais velha, mas ou o cara entende que tem que mudar, esse mudar não significa ir embora. Né? Nesse caso específico, não posso dizer o nome da empresa, né? Cara, isso foi há 2 semanas atrás. O clima é pessoas que tinham saído, tem que dizer a razão, quando souberam que as 3 pessoas foram embora, iam para voltar. Bom, chegando no final da entrevista, Ismar Becker, eu sinto que talvez uma última frase, né, que o Ismar pode falar, pode repetir. Assim, hoje a gente tem novo com cabeça de novo, mas velho com cabeça de velho. E a necessidade de competitividade da empresa é que, independente da idade fisiológica da pessoa, é que a velocidade de aprendizagem, de adequação, de resiliência seja em sintonia com a realidade. O conceito de lifelong learning é fundamental para qualquer pessoa. Quando eu ia fazer 55, muitos dos meus amigos disseram, mas Marcos, você vai fazer lá, você já sabe de tudo. Bom, o cara que pensa isso já morreu, só não avisaram para ele. Cara, eu aprendo todo dia, porque a velocidade de mudança é muito grande, isso tem que estar conectado. Tem gente que não tem solução. Tem gente que não adianta, tem que extirpar, porque não é o estrago que ela causa, é o estrago que ela fez fazer, mas é a contaminação dos outros. Estraga todos os outros, é a maçã podre. Ismar Becker, muitíssimo obrigado pela nossa entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso congresso. E tchau para vocês. Tchau, obrigado.